Olá, chegou o momento de postar mais uma aula. Na aula anterior, eu falei sobre a separação do sujeito e predicado de cada oração e hoje eu vou classificar o sujeito. Essa é a classificação do sujeito. O sujeito pode ser simples, pode ser composto, pode ser oculto. Esse oculto, alguns chamam de implícito. Tem gente que chama de elíptico, mas é o mesmo, tá? Elíptico, implícito e oculto é a mesma coisa. Indeterminado e inexistente. Nesse inexistente, alguém chama de oração sem sujeito. Aí vamos estudar. O sujeito é simples quando na oração só há um núcleo. É aquele que possui apenas um núcleo. Ou seja, quando o verbo refere a uma só palavra. Essa palavra pode estar no singular ou no plural. Então, quem vai dizer se o sujeito é simples ou composto não é o singular ou o plural da palavra ou das palavras. É o núcleo, tá? Exemplo aqui, olha. Roberto comprou uma casa. Aí você pergunta ao verbo, quem comprou uma casa? Roberto. Nós temos aqui o sujeito da oração. Então esse é o sujeito simples. Só temos um núcleo. Roberto. Nesse exemplo, os alunos estão estudando. Pergunta ao verbo, quem estão estudando? Os alunos. Então, os alunos, mesmo no plural, nós só temos um núcleo, alunos. Então, também é um sujeito simples. Os cavalos são fortes. Quem são fortes? Os cavalos. Então, nós só temos um núcleo, cavalos. Mesmo no plural, mas é só um núcleo. Então, é um sujeito simples, certo? O sujeito é chamado de composto quando a oração possui mais de um núcleo. Então, se a oração possui mais de um núcleo, 2, 3, 4, 5, 10, o sujeito é chamado de composto. Veja os exemplos. Rita e André trabalham no mesmo polo. Aí, quem trabalha no mesmo polo? Nós temos Rita e André. Nós temos dois núcleos. Então, nós temos aqui o sujeito composto. Nós temos dois núcleos, Rita e André. Aqui nós temos três núcleos. O pai, a mãe e o filho viajam toda semana. Quem viajam toda semana? O pai, a mãe e o filho. Nós temos três núcleos. Então temos um sujeito composto. A estudante, o motorista e o porteiro faltaram hoje. Aí você pergunta, quem faltaram hoje? A estudante, o motorista e o porteiro. Nós temos três núcleos. Então temos um sujeito composto. O sujeito é chamado de indeterminado quando a oração inicia com o verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Nesses dois casos, o sujeito é chamado de indeterminado. Repetindo, oração iniciada com o verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Três exemplos. Quebraram os bancos da praça. Então, a oração foi iniciada com o verbo na terceira pessoa do plural, então esse sujeito é indeterminado. Porque aqui você poderia dizer assim, Pedro, Paulo, Joaquim e Roberto quebraram os bancos da praça. Maria, Ana, Cláudia e Rita
quebraram os bancos da praça. Então, nesse caso, é sujeito indeterminado. Roubaram a casa do vizinho. Oração na terceira, iniciada com verbo na terceira pessoa do plural. Então, sujeito indeterminado. Vende-se terreno nessa cidade. Oração iniciada com verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Então, indetermina o sujeito. Precisa-se de ajudante geral. Temos o verbo precisar na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Então, sujeito indeterminado. Sujeito oculto, implícito ou elíptico, não sei de qual palavra você vai gostar mais, é aquele que não está explícito na oração, mas é possível identificar pela flexão do verbo ou numa oração antecedente. Veja os exemplos. Adoro viajar todo final de ano. Então, adoro, pela flexão do verbo, você vai entender que eu adoro. Então, nós temos o SO, sujeito oculto. Gostamos de pescar na lagoa. Pela flexão do verbo, então, nós temos aqui nós, sujeito oculto. Agora, identificar o sujeito na oração antecedente, olha. Chamava-se Rita. Tinha 35 anos. Quem tinha 35 anos? Rita. Sujeito oculto. E trabalhava na agricultura. Quem trabalhava na agricultura? Rita. Então, esse é o tipo do sujeito oculto, tá? Aqui você vai identificar pela flexão do verbo. E nesse caso, nessa segunda oração, pela oração que está antes. Nesta oração, por essa que está antes. Tá? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Está aqui a explicação, olha. Orações com verbos ou expressões que denotam fenômeno da natureza. Aí o sujeito é inexistente, ou então chamada de oração sem sujeito. Olha o exemplo. Chove muito nesse lugar. É uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente na oração. De manhã, choveu e ventou muito. Também o sujeito é inexistente nas orações com o verbo haver, no sentido de existir. Só vou deixar um exemplo. Há muitos animais na mata. Então aqui o verbo haver, no sentido de existir, aí o sujeito é inexistente, ou oração sem sujeito. Tá? Oração também com os verbos ser, fazer e ir. Como essas aqui, esses três exemplos, são também orações sem sujeito, ou então sujeito inexistente. Aqui, olha. Verbo ser. Era muito cedo. Não temos sujeito. Fazia muito calor naquele dia. Também é uma oração sem sujeito. Vai para uns 2 anos que não vejo meus alunos. Também é uma oração sem sujeito. Uma explicação simples, bem resumida, mas creio que dá para você entender claramente. E você que ainda não inscreveu no meu canal, inscreva, compartilha, deixa o joinha e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Até a próxima aula.